a pós-graduação, né? Qualquer pós-graduação que você for fazer, precisa entender como produzir esse texto, né? A tipologia textual, ela classifica em 5 tipos de texto, né? Eu vou explicar como é que faz esses textos, né? Para você entender o que essa disciplina, o que você vai aprender sobre essa disciplina. Então, os 5 tipos de texto é o narrativo, o descritivo, o expositivo, o injuntivo e o dissertativo, que é muito usado nos artigos científicos, né? Quem já fez uma graduação sabe que precisa fazer o artigo, né? O seu artigo ali, ou o TCC, né? Sobre um assunto que você quer falar, no nosso caso que é educação física, você fala no esporte, você fala numa atividade física, não é? Então a produção textual é você produzir o texto, né? E para fazer esse texto eu preciso respeitar, né, algumas partes desse momento de fazer esse texto, que é o planejamento, né? Eu vou planejar o que é que eu vou escrever nesse texto, né? Escrever esse texto, né? Eu vou pegar um papel, um caderno, né? Escrever o que eu quero ali naquele texto. Depois eu vou revisar e reescrever aquele texto, né? Quer dizer, eu vou revisar, fazer algumas mudanças, escrever o que eu não coloquei, que eu quero acrescentar mais naquele texto, né? Que ficou faltando, e reescrever ele, né? Para poder, ou então, ou apresentar, ou então, ou publicar também, né? Eu posso publicar esse texto. O texto narrativo, ele é um texto muito utilizado para quem faz vídeo. Eu vou escrever um assunto, agora mesmo produção textual, né? Eu precisei escrever, eu vou falar, e eu estou aqui agora narrando, né? Falando para vocês. O descritivo é um texto muito usado para fazer portfólio, que hoje em dia muitas pessoas utilizam o portfólio, mais do que o currículo, para poder falar, né, de suas experiências, suas atividades que você faz no dia a dia. Então o portfólio está sendo muito utilizado. Ele é um texto descritivo, que eu escrevo o que eu fui fazer ali. Né? Você escreve com suas palavras, que você escreve o que você está passando naquele dia. Hoje eu fiz uma atividade de ginástica, hoje eu fiz um campeonato de futebol, e você vai escrever aquilo lá. O expositivo ele também é muito utilizado na educação física, porque você precisa fazer um projeto, um torneio, né, uma atividade de lazer, como por exemplo, tem pessoas que gostam de pescar, né? Fala muito pouco do pescar. Os Estados Unidos mesmo, o cidadão americano, ele gosta muito de pescar, né? O Senhor Jesus, ele fez muito bem para milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas dando peixe, dando pão, né? Então a pescaria é muito utilizada lá como lazer, né? As famílias se reúnem e vão pescar. Eu fiz aqui, né, uma varinha aqui e um anzol, né? Não tem um anzol, mas uma linha só de pescar, que você, né, pode aprender e tirar um dia, né, um dia do meio ambiente. Eu vou fazer com os estudantes aquele dia de pesca, né? Observando que quando a gente vai fazer essas atividades ao ar livre, a gente precisa o quê? Né, e dar uma olhadinha na janela para ver como é que tá aquele dia ali, né? Se está chuvoso, se está frio, né? Vestir, ó, sempre manter, né, a proteção do seu corpo ali. Você não pode, né, se expor assim, já ir logo saindo. Tem que se preparar para saber se você pode fazer aquele campeonato naquele dia de pescaria. Então, o texto expositivo é um cartaz, um banner que você vai falar daquele projeto ali, daquele dia que você vai fazer essa atividade, tá? Então, se chama expositivo. Você vai expor aquela atividade ali no papel, né? E também você pode utilizar os meios, né, tecnológicos, que é o celular, né, as mídias. Você pode utilizar também divulgando que dia vai ser, o local que vai ser, o dia, né? Que vai fazer essa atividade ou outra que você quiser também. O campeonato de futebol, eu vou expor. Eu não preciso ter aquele gasto de papéis, né? Não precisa hoje em dia. Você faz o panfleto ali e só vai
enviando para as outras pessoas, né? Para poder ficar sabendo e participar. Tem um texto injuntivo e dissertativo que é usado nos artigos, como eu acabei de falar aqui, né? No artigo científico. Aí tem os elementos, né? Que faz parte do texto, né? Do elemento textual dessa produção. Então, eu preciso de quê? Eu preciso utilizar o papel, né? Quando eu acabo de fazer todo o processo de preparar o meu texto, né? Eu vou fazer ali aquela atividade, eu vou fazer a impressão, né, do texto, eu vou fazer a formatação, a numeração, né, de cada página, o título, o subtítulo, as divisões e os parágrafos. Então, é muito importante que eu entenda de programa de computador, aplicativo. Eu não vou dizer o nome aqui porque sempre está renovando, sempre está mudando, né, a utilização desses programas, desses aplicativos. Né? Eu posso dizer o nome de um aqui, né? Depois você assistir um vídeo que vai dizer, não, esse daqui é o melhor. Esse vídeo aqui, tem um vídeo que está falando que tem um programa que já faz um panfleto em menos tempo, né? Você não precisa ficar horas ali fazendo, você só vai mudar o texto que está ali, né? E depois você vai fazer essa divulgação, não é ser lugar, né? É a divulgação que você vai fazer ali. Então é muito importante você fazer atividades assim. Tá vendo? A atividade de pesca, ela é muito importante. Os Estados Unidos faz muito, no Brasil também faz. Não é? Tem os tipos de peixe que você pode pescar. Você pode tirar esse dia para falar que não é para utilizar a bomba para poder pescar, utilizar a vara, como eu mostrei aqui, né? O anzol, do jeitinho, né? Junto com a família, você pode fazer essa atividade, é muito importante. Que a família esteja perto também, né? Porque às vezes é criança que você está fazendo essa atividade, o local que você vai fazer. Então é muito importante fazer atividades assim, né? Tem campeonato nos Estados Unidos de pesca, eles pescam e depois colocam o peixe de volta no mar. Tem muito isso lá também, eles fazem muito esse tipo de atividade, né? E também consome, né? Come, né? No Brasil mesmo também tem. Muitas pessoas vivem da pesca, alimenta-se de peixe, né? Como eu acabei de falar, o Senhor Jesus fez isso. Jesus, ele deu peixe, deu pão. Então é um bom exemplo, né? Comer o que é saudável, o que é bom. E os peixes ornamentais, que são peixes caríssimos, né? Que decoram a casa, aí as crianças gostam de ver, visitar, né? Ver como é que é esses peixes, pescar, tentar pescar. Você sempre tem que ver que local é esse, né? Se tem autorização de você fazer isso, de fazer a pesca. E tá ali participando com os estudantes, né? E não fazer atividade quando o dia não está muito bom, principalmente de pesca, né? Eu estou falando aqui que foi para explicar o que é os tipos de texto, né? Então, o texto expositivo é esse texto que a gente faz as atividades e apresenta em outros locais, ou até mesmo dentro da faculdade mesmo, você vai fazer esse tipo de texto, né? Muitos usam o mural, o cartaz, o banner, ele é um expositivo, porque ele está apresentando aquele texto, está informando que vai ter uma atividade, né? Naquele dia ali, que eu estou fazendo, que eu acabei de fazer, né? Então é muito importante. E está sempre fazendo, porque às vezes a gente esquece de como fazer, esquece a utilização daquele programa que você já usava há muito tempo, né? Aquele programa que você já usava para fazer aqueles panfletos. Então, se você para de fazer, você fica assim, né? Um pouquinho para trás, sem entender o que é que tem que fazer depois, não ficar dependendo das pessoas. Então, tem que aprender tudo isso, o design, né? A cor que você vai fazer esse cartaz, a cor que você vai fazer esse panfleto, não é? O que você vai escrever, né? O que é que você vai escrever, que não pode escrever gíria, né? Palavrão não pode, colocar figuras também de gesto feio, não pode, né? Tem que estar aquela linguagem, né? Que respeite a todos, que todo mundo entenda, né? Então, é muito importante estar sempre fazendo a produção do texto e dos artigos também. Tem que estar sempre escrevendo, tem pessoas que não gostam de escrever, né? Ou de escrever ou fazer a digitação mesmo, né? Fazer a digitação pelo teclado. Então é bom também, se o estudo seu está sendo virtual, está sendo por né, o computador, o notebook, o celular, é bom que vocês também façam um curso,
curso, né? Que você possa entender mais sobre a utilização desses programas, o aplicativo, né? Que ajuda você a fazer todos esses projetos, né? No papel ou no modo virtual mesmo. E as mídias também, né? E aí a gente só usa a mídia para ficar conversando às vezes. Quando é supérfluo, faça para divulgar você, para você se promover, você se sentir bem com o que você faz. Né? Portfólio também, sempre esteja escrevendo sobre você mesmo. É muito importante isso. Faça os textos, utilize blog. Né? Eu tenho um blog que fala de atividades que pode fazer com materiais recicláveis, com criança ou adulto também. Né? Essas atividades todas que eu vou fazer no vídeo aqui, eu já fiz lá. Né? Tanto o pessoal do Espaço Criança, como eu também escrevo. Né? Eu vou escrevendo como é que faz. Então isso ajuda muito a pessoa a desenvolver a profissão. Né? Ajuda muito. Tem muitas pessoas que não escrevem, não gostam de escrever, nem uma frase, não pode. Você tem que desenvolver. Né? Faz bem para você, faz bem para a sua profissão. É muito importante mesmo saber falar, saber escrever também, né? A ortografia, as pontuações, né? O parágrafo, tudo você tem que entender. É muito importante. Tá? E às vezes a gente não encontra ninguém para ajudar, para dar esse apoio. Né? Você aí leva um assunto, não entendo isso aí não, deixa lá sozinho. Aí eu passei muito por isso também. Né? Mas até também uma nota muito assim, alta, né? Uma nota boa. Durante os estudos na faculdade, minha nota não foi ruim. Eu não tenho que reclamar. Né? Foi a maior nota. Então, por quê? Eu estava sempre escrevendo, estava sempre fazendo panfleto, sempre fazendo atividades, né? Que fizesse com que eu estivesse sempre ali digitando, né? Utilizando o teclado, escrevendo também caneta e lápis. Então, tem que estar sempre fazendo, né? Para poder você desenvolver esse dom que Deus lhe deu, tá? Então, entenda também sobre essas atividades que se faz, né? Fora da escola, pesca. Tome cuidado com o lugar, como eu falei aqui agora. Né? O corpo, o aquecimento do corpo, porque às vezes né? Pode ter uma mudança assim, pode você sair um dia, num sol, de repente, né? Muda tudo, começa a chover, começa a fazer frio. Então, quando for fazer esse tipo de atividade, você tem que sempre ter esse cuidado, né? De se proteger também. E também quando não é para fazer, é melhor que nem você sair ali para fazer, né? Você não pode se arriscar, tá bom? Eu só dei o exemplo aqui de como fazer um texto, né? Um panfleto com essa atividade da pesca, né? De pescar, que também é um lazer dentro da educação física, tá? E você pode incluir também outras atividades. Os peixes ornamentais também servem para decoração de casa, né? Tudo isso você vai falando no momento que você está desenvolvendo aquela atividade, né? Com as crianças, que você está fazendo ali, porque é para as crianças aprender a preservar, não destruir, né? Aquele ambiente ali, não destruir os peixinhos, que tem um peixinho que pode comer, tem uns